Você já encontrou um vídeo antigo seu? Pois deixa eu te falar que a gente achou um vídeo nosso de 7 anos atrás. Dá uma olhada nisso. Oi, gente! Olá, tudo bem? Nós estamos na semana de número 13 e o tema dessa semana é especificamente sobre caráter. E caráter, ele vale muito mais que talento, ele vale muito mais que habilidades, por isso que ele é um tema tão importante assim. A maioria das pessoas que a gente dispensou foi por problemas de caráter, a pessoa até desenvolvia bem o trabalho dela, tinha um trabalho legal, mas por falha de caráter a gente teve que dispensar. Quando a gente for contratar alguém, quando a gente for liderar alguém, a gente sempre tem que pesar essas duas coisas, né? Habilidade e caráter, porque se tiver muito habilidade e pouco caráter, uma hora você vai ter problemas lá na frente com isso, né? Você acaba conhecendo as pessoas também em momentos de crise. A pessoa começa bem, mas em algum momento de pressão ali que o caráter dessa pessoa é revelado, né? E uma coisa bem legal que tem no livro, que é a partir dos pensamentos que o nosso caráter muitas vezes ele é formado, né? Então, para a gente tomar cuidado com que pensamentos que têm passado pela nossa mente, quais pensamentos a gente tem alimentado, né? Porque às vezes, vem coisa na sua cabeça, mas assim, você sabe que aquilo não é o certo a fazer. Então, você já É, não dá continuidade, né? Mas se você alimenta pensamentos que não estão de acordo com o tipo de caráter que você quer ter, então você precisa cortar eles para que você tenha pensamentos que estejam de acordo com a postura que você quer ter diante da vida, diante das pessoas, né? Nossos pensamentos determinam o nosso caráter. e caráter é uma escolha. Você escolhe desenvolver o teu caráter, né? O dom é algo que você nasce, talento é algo que você tem ali e tal, mas o caráter é uma escolha. Você escolhe, você determina qual é o teu caráter. Foi um desafio que a gente fez ao longo de um ano inteiro, em que toda semana a gente gravava um vídeo sobre uma reflexão de um livro que a gente estava estudando sobre liderança. E nesse vídeo específico, que eu compartilhei um trechinho aqui com você, o que acontece? A gente estava falando sobre liderança e caráter. E foi interessante achar esse vídeo, porque esse e todos os outros, né? Porque nós percebemos que todos esses conceitos, esses valores continuam muito presentes na nossa vida. Não é algo que acontece, algo que muda de repente, mas é uma construção de anos e de repente as coisas acontecem, os resultados aparecem, não é assim? Então todos esses valores dos quais a gente fala no vídeo continuam tão ou mais atuais e mais fortes e presentes na nossa vida. Então sobre caráter, quantas vezes a gente não tem que tomar decisões difíceis, mas que tem total ligação com esse valor? Quantas vezes nós não temos que dar o exemplo para os nossos filhos, para que eles entendam na prática o que significa ser uma pessoa de valor, de caráter? Então, foi muito interessante ver como aquilo que a gente estava apenas estudando, como isso foi se revelando na prática ao longo desses anos. O caráter e a ética, por exemplo, eles não aparecem só nos momentos fáceis, na verdade é nos momentos ali de dificuldade, de pressão, que a gente vê se esses valores estão saindo de dentro de nós, se a gente está conseguindo aplicá-los ou não. Então, nos últimos 7 anos, fazendo um balanço, conseguimos ver tantas atitudes que nós tivemos que de fato tem tudo a ver com aquilo que aqueles 2 jovenzinhos lá atrás estavam comentando ali no vídeo. Agora, até anotei aqui uma das coisas que a gente falou 7 anos atrás, como os nossos pensamentos influenciam e moldam o nosso caráter. Isso é uma coisa que a gente está sempre conversando aqui em casa, sabe? Quantas vezes a gente se pega com pensamentos negativos, esses pensamentos acabam se tornando o quê? Palavras e ações. Então, a gente está sempre ali puxando o outro, falando, puxa, não vamos falar isso, não vamos pensar dessa forma, vamos pensar de uma forma positiva, como que a gente pode transformar esse pensamento ruim em algo bom. Então, isso foi muito legal. Na prática, o que é? Sempre alinhar o caminho do pensamento, do sentimento com as ações, para que estejam todos alinhados, todos de acordo. Outra coisa bacana do vídeo antigo, uma reflexão que a gente fez, que nós atraímos quem nós somos. Então, se nós queremos ter ao nosso lado pessoas de caráter, pessoas de valores, nós precisamos primeiro ser essas pessoas, dar o exemplo para os nossos filhos e também sermos as pessoas que atraem aqueles que têm os mesmos valores parecidos conosco, né? Tanto como casal, como indivíduo, nas relações de trabalho, quanto como família, né? Para que os nossos filhos também busquem essa rede de apoio, não de apoio, né?
esse ecossistema, essa comunidade, que esteja tudo alinhado. Então foi muito legal também ver, né, um vídeo aí de 7 anos atrás que a gente não tinha filhos, se transformando em coisas que hoje a gente faz e vive muito. Hoje, mais do que nunca, a gente realmente acredita que o caráter é a base para muito do sucesso que a gente alcança na vida familiar, profissional. E quando a gente fala ali também sobre liderança, naquele momento a gente estava pensando e muito focado na empresa. Mas hoje a gente vê muita liderança também dentro da nossa casa, né? Então, como que a gente vai liderar bem sem valores, sem o caráter muito bem formado, sem a fé, do qual a gente fala aqui muito também? Então, se nós queremos uma família forte, unida, se nós queremos exercer uma boa liderança sobre os nossos filhos e sobre todos aqueles que estão ao nosso redor, então nós precisamos realmente estudar, como nós fizemos lá atrás, continuar nesse caminho, aplicando tudo aquilo que a gente aprendeu e vivendo com integridade, com valores, com caráter, tudo muito bem definido, sabe? Porque as coisas elas não acontecem ao acaso. Acho que essa é a principal lição de ter encontrado esse vídeo lá de trás, é que nós fomos nos construindo até chegar onde a gente está hoje. Então isso é muito legal de ver. Nada aconteceu do acaso. A gente estudou, a gente quis viver aquilo, a gente se dedicou, a gente foi num processo. Até hoje nós tomamos decisões conscientes, fazemos escolhas conscientes, conversamos muito, estudamos muito, lemos, estamos sempre nos desenvolvendo em todas as áreas, familiar, espiritual, física, no trabalho, para que a gente tenha os resultados que a gente deseja. Então essa é a grande mensagem, né? As coisas acontecem de repente, mas depois de muitos anos de construção. Isso aí. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.